Pronto, acho que a gente está online. Vamos esperar o pessoal chegar. Vamos esperar uns 5 minutinhos, igual da outra vez? Pra gente começar? Tá bom. Tá umas 5h05, a gente normalmente... Isso. Oi, gente, eu tava contando o tempo da minha palestra, eu acho que vai dar 1h20, por aí. Tem problema? Não, tá ótimo mesmo. Ó, a gente já tá online, tá? Mas aí a gente vai esperar um pouco. Mas tem problema, pode ir levando sua palestra normal. Boa tarde. Ah lá, a gente começou a chegar já. Boa tarde, gente. Para quem tá entrando, a gente vai começar a esperar até umas 5h05, tá? Porque aí dá um tempinho aí para todo mundo conseguir entrar. Bom, vamos começar então, Isa? Gente, boa tarde, todo mundo que está aí, quem já conseguiu entrar aqui para ver a gente. Bom, para quem não sabe, a gente faz parte do projeto Meninas na Ciência, que é um projeto aqui em Botucatu, e no qual a gente visa sensibilizar, principalmente meninas de escola pública, na questão acadêmico-científica. E hoje a gente vai trazer mais uma palestra, então a gente está fazendo esses encontros a cada 15 dias, né? São encontros quinzenais. E hoje quem vai falar um pouquinho, vai dar uma palestra para a gente, vai ser a Isa, a Isabela Guermandi. Ela já foi do grupo, né, Meninas na Ciência. Hoje ela faz mestrado, tá quase para defender aí, né, Isa? Aqui na Unesp de Botucatu, e ela vai falar um pouquinho para a gente, corpo feminino, a última fronteira da conquista do capital. Então, é esse o tema que ela trouxe para a gente. Aqui, depois a gente vai disponibilizar o link para vocês preencherem, para gerar o certificado da palestra, tá? E as meninas vão mandar aqui nos comentários. Bom, eu acho que é isso, vou passar a palavra para a Isa, e eu queria agradecer novamente a presença de todo mundo. Bom, gente, boa tarde, então. Obrigada da presença de todo mundo. Se eu estiver falando baixo, porque eu estou sem microfone aqui, eu só estou com o do computador. Eu peço para vocês falarem no chat, que daí a Amanda me comunica.
compartilhar minha tela, eu vou acabar não vendo o que vocês estão falando. Mas vamos lá, então. Bom, então, para começar, eu queria só fazer um adendo. Essa palestra que eu estou dando, as fontes que eu usei, na verdade, são algumas leituras que eu tinha feito individualmente de outros livros, mas o que eu mais me baseei é esse livro aqui, O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, e ela conta um pouco sobre a história das mulheres, do corpo e da acumulação primitiva. Eu vou apresentar hoje alguns aspectos do segundo capítulo dela. O primeiro capítulo é bem interessante também, porque ela trata um pouco como a igreja, enfim, como alguns movimentos sociais surgiram durante a crise do feudalismo. A partir do segundo capítulo, ela vai explicar um pouco mais a respeito do corpo feminino em si, enquanto força de trabalho, enquanto mão de obra. Então, hoje o meu foco aqui é explicar um pouco a divisão do trabalho para vocês. Então, por isso que a minha palestra tem como título O Corpo Feminino, a Última Conquista do Capital. E aqui, na foto, como a gente pode ver, eu coloquei uma foto que é uma pintura do século XVII que retrata uma mulher resmungona com uma focinheira, que, na verdade, nessa época, especificamente, foi o auge da caça às bruxas, e essa caminhada era tida como uma demonstração para a sociedade de que essa mulher estava sendo colocada nos eixos pelo marido dela. Essa ferramenta ela também foi usada pelos traficantes europeus durante o tráfico de escravos na África. Então, vamos lá. O capitalismo ele é um movimento social que ele vai surgir como possibilidade de sociedade logo depois do feudalismo. E quando a gente estuda isso, geralmente, pelo menos, eu tinha a impressão no colégio de que era uma única saída possível. E a Silvia, ela também levanta isso no livro dela. Ela fala assim, bom, muitas pessoas têm que o capitalismo foi a única resposta possível frente à crise do socialismo, do feudalismo. Mas então, como isso aconteceu? Será que realmente foi uma única resposta? E quando a gente começa a olhar para a história desse movimento, a gente percebe que na realidade, concomitantemente com o movimento que ascendeu o capitalismo, existiam vários outros movimentos sociais que também tentavam, com formações políticas diferentes do capitalismo, ganhar vida e força como uma nova sociedade. Só que esses movimentos todos eles foram derrotados frente a uma organização da igreja com os nobres do feudalismo, e esses movimentos sociais eles foram massacrados. Então, houve muito sangue, muita morte, muita violência para conseguir calar todas essas possíveis manifestações sociais. Então, quando a gente fala da transição do feudalismo para o capitalismo, a gente não pode pensar que foi uma coisa gradual, que foi uma coisa aos poucos. É mais um movimento de muita ruptura que, de repente, conseguiu organizar vários elementos capitalistas para se formar uma sociedade assim capitalista. Então, além da igreja e da nobreza, basicamente, aniquilarem com um monte de cruzadas contra os hereges todos os movimentos sociais que possibilitariam outras formas de sociedade, a igreja com os nobres e também com os artesãos começou a movimentar uma caçada contra as mulheres, que foi a caça às bruxas, que a gente ouviu falar diversas vezes ao longo da nossa vida. Associado a esse período de caça às bruxas, a gente também teve a expansão colonial, porque nesse século foi especificamente quando as grandes navegações estavam bombando e as metrópoles estavam extraindo ao máximo produtos naturais, enfim, várias mercadorias das colônias. Só que o capitalismo ele surgiu também como uma contra-revolução. Então, na verdade, a crise feudal, mesmo com todo esse poder de controle do clero, da nobreza com a questão militar, isso não foi suficiente para evitar uma crise feudal. Essa crise ela aconteceu e o capitalismo, então, ele entra como uma contra-revolução frente às possíveis evoluções de uma nova sociedade. E essa crise feudal era tamanha que a Silvia Federici ela fala assim, o trabalho ele não valia nem o café da manhã. Então, às vezes, as pessoas trabalhavam muito para ter uma recompensa ridiculamente pequena.
na verdade, isso começou a contradições que essa sociedade feudal estava enfrentando nesse momento de crise. Teve uma tendência crônica à desacumulação dos mercadores e proprietários de terra. Como assim? Quando a gente para lembrar no feudalismo, tinha aquela relação de servidão. Então, na verdade, os camponeses eles ocupavam terras dos reis e os reis cediam esses meios de produção em troca de uma mercadoria no final de determinado período. Então, a autossuficiência era muito mais fácil de gestar, porque a sociedade ela não estava se expandindo para ganhar um mercado internacional, não existia um acúmulo de mercadorias, existia uma troca. E essa troca também não era via dinheiro, era simplesmente via questões de subsistência. Então, a autossuficiência ela começava a caminhar nessas questões feudais, enquanto a desacumulação da nobreza e do clero começou a... Por que desacumulação? O clero, isso ela também explica melhor no primeiro capítulo dela, o clero entrou numa crise frente à corrupção que estava acontecendo, porque eles ganhavam uma baita de uma quantidade de riquezas dos nobres para manter esses confrontos sociais com camadas mais baixas, inexistentes ou controlados. Então, através da assistência, do assistencialismo, essa camada mais baixa da população não conseguia se rebelar. Só que o clero começou a desviar tanto dinheiro e a pobreza começou a alastrar tanto a Europa que essa conta não fechava e começou a ter uma desacumulação, então, dessa acumulação primitiva. Eu vou falar um pouco mais dela adiante para a gente entender um pouco qual é a perspectiva que eu vou dar para a palestra. Então, dessa forma, a economia feudal não conseguia se reproduzir, ela estava em crise. E o feudalismo, então, ele começou a apresentar características de autossuficiência e salários, entre aspas, porque não era dinheiro como a gente conhece, elevados. Então, existia um medo de se ter uma riqueza do povo. Frente a todo esse movimento de revolução, de tentar sair desse sistema de servidão, de tentar gestar, de certa forma, uma autonomia, essa população ela se confrontou com um determinado controle estatal e clerical também para conter esses movimentos. Quais foram esses controles? A conquista, e aqui vale a pena quem tiver interesse, principalmente na questão da colonização da Alemanha espanhola, que foi extremamente violenta. Tem um livro muito interessante, que é um relato do Frei Bartolomeu de Las Casas. Ele veio com a missão de catequizar os índios, e, na verdade, ele acabou sendo um dos pioneiros na causa que defendia os índios contra esses abusos dos poderes dos reis. Aqui, essa foto em específico é uma gravura do livro dele, que era uma queimada com esses índios. Então, assim, a conquista, o saque, o roubo, os assassinatos de diversas mulheres em fogueiras e outros assassinatos também, de vagabundos, enfim. E a escravidão, eles foram elementos cruciais para que essa transição, entre aspas, aí, do feudalismo para o capitalismo acontecesse. Então, a violência, na verdade, ela trouxe elementos sociais fundamentais para uma sociedade capitalista começar a se findar e a gente conseguir chegar no que a gente está hoje. Então, que é basicamente o quê? O que todos esses elementos de violência têm em comum? Eles garantem alguma forma de exploração e, de certa forma, de escravidão também. Essa era, ela é descrita na literatura como a Era de Ferro, a Era do Saque, a Era do Chicote, tamanha a violência que esse período foi marcado. E o que é a acumulação primitiva? Por que eu trago esse conceito e por que eu trabalho com ele? A acumulação primitiva, na verdade, ela foi um dos principais elementos sociais para o capitalismo conseguir vingar enquanto sociedade. Primitiva porque é original, porque foram os primeiros passos, foi realmente uma questão primária para ela conseguir se estabelecer. Sem isso, essa sociedade não conseguiria garantir a divisão em classes sociais que a gente tem hoje numa sociedade capitalista. Esse conceito ele foi aprimorado por Marx. Marx trouxe diversas questões e debates acerca dele. Eu vou pontuar algumas coisas, mas eu também sugeriria outros debates e outros livros para vocês, se vocês tiverem interesse em saber mais a respeito disso. Eu também não conheço muito,
mas se vocês quiserem trocar figurinhas, depois da palestra a gente troca. E essa acumulação primitiva, então, ela foi uma forma de fixar os trabalhadores aos seus empregos. Por quê? No feudalismo, essas pessoas elas trabalhavam em troca de subsistência. E elas trabalhavam, não quando elas queriam, porque também não era uma questão de escolha tão simples assim, mas elas tinham certa autonomia para controlar o próprio trabalho. E isso, na verdade, se você quiser acumular uma riqueza para você ter uma classe muito rica e uma classe muito pobre, você não pode dar brecha para esse tipo de situação. Tempo é dinheiro numa sociedade capitalista. Então, o tempo teve que ser basicamente integral ao trabalho. O homem teve que trabalhar. Então, existia uma necessidade dessas classes mais altas fixar os trabalhadores sempre em empregos para eles conseguirem gerar uma riqueza para eles e a necessidade de que isso se movimente. Então, a primeira questão é isso, é uma concentração prévia do capital e do trabalho. Do capital, por quê? Ao ter uma massa muito grande de mão de obra trabalhando para mim, eu ganho mais dinheiro, e de trabalho, porque eu consigo expandir esse meu exército. Quanto maior o meu exército, maior o meu capital. Só que a outra questão dessa acumulação primitiva foi a questão da fonte da riqueza. A riqueza não veio de um rico tirando de outro rico. A riqueza veio, na verdade, da separação entre os trabalhadores e os meios de produção. Se antes os camponeses eles tinham a questão das terras, agora, com o nascimento do capitalismo, eles deixam de ter a terra. Então, todo mundo que dependia do meio de produção teve esse meio de produção confiscado por reis, por senhores, por classes altas. Ao confiscar esses meios de produção, essas pessoas dependiam desses senhores para conseguir ter o trabalho, tanto para sua subsistência, quanto para gerar uma fonte de riqueza para esse senhor. Então, esse foi um dos principais motivos que essa sociedade feudal pré-capitalista conseguiu ter uma diferença na riqueza entre as classes. E essa acumulação primitiva, na verdade, ela é uma forma histórica que conseguiu explicar, conectando a reação feudal de contra-revolução com o desenvolvimento econômico. Então, foi uma forma de controle social e também o desenvolvimento econômico de determinadas classes sociais. Então, é uma pré-condição para a existência do capitalismo. Esse conceito, como eu falei, ele foi analisado por Marx a partir do protagonista que sofre com toda essa questão, com todo esse fenômeno social, que é o proletário assalariado industrial. Então, ele criou esse conceito durante a Revolução Industrial, né? Muito depois da questão do né? Dessa transição. Mas vale a pena a perspectiva de se retomar esse período histórico de transição e trazer esse termo, esse conceito para a gente elucidar e explicar melhor esse processo, porque ele também mostra elementos fundamentais para a sociedade capitalista surgir. Mesmo ele desenvolvendo isso em meados de 1800, esse conceito também aconteceu nessa sociedade embrionária capitalista. E ele também faz esse apontamento, ele ressalva, ele explica também, mas ele faz um apontamento que é muito interessante também, que além da acumulação primitiva em si, ou seja, de você concentrar capital, mão de obra e de você tirar os meios de produção dos trabalhadores, você teve uma influência muito grande do ouro e da prata das Américas, que esses colonos eles roubaram de nós aqui, o extermínio em massa. Então, acredita-se que na América colonizada pelos espanhóis, cerca de 90% a 95% da população nativa tenha sido dizimada. As pilhagens nas Índias Orientais também forneceram subsídios para essa acumulação de capital ser maior e ser concentrada em mãos bem específicas da sociedade. E a África, por último, como uma reserva tanto para a caça comercial, das peles negras, como para o tráfico negreiro também, na verdade, né? Então, ela foi o palco de um processo de desumanização muito grande. Tudo isso junto culminou para uma pré-condição para as novas relações e para esse período histórico de transição. Mas e as mulheres? Por que eu estou falando tudo isso no que eu vou falar das mulheres? As mulheres, elas também forneceram um tipo de acumulação primitiva para esses homens.
especificamente para os homens dessas classes mais altas. E eu quero que vocês tenham sempre em mente esse termo de acumulação primitiva, que às vezes eu vou retomar ele, e aí seria interessante vocês se lembrarem desses elementos que a gente comentou agora. Então, como de fato ocorreu essa transição do feudalismo para o capitalismo, né? Primeiro passo que a Silvia Federici aponta para a gente é a questão da expropriação dos meios de subsistência, ou seja, de você roubar os meios de produção daqueles que produzem. O rei não produzia, ele era um proprietário da terra, mas quem produzia eram os camponeses. Mas ele precisou ter o domínio desse meio de produção para ele ter os camponeses sob seu domínio. E isso aconteceu simultaneamente com a escravidão. Não foram os únicos elementos que fizeram essa transição acontecer, mas inicialmente ela destaca que historicamente esses dois elementos surgiram. E é interessante, então, a gente observar que esses dois fenômenos juntos possibilitaram alguns elementos sociais. Então, a primeira questão foi a acumulação, tanto do capital quanto do trabalho. Por que do capital? Vocês vão ver mais para frente, eu vou explicar o que essa imposição de separação com o meio de produção gerou para as pessoas, o que mudou no cotidiano delas. Elas tiveram que pagar uma quantia muito maior para esses senhores das terras. E a acumulação do trabalho também, porque com a escravidão você tem uma mão de obra extremamente barata, que você explora ao máximo e que muitas vezes você não considera nem vida, né, por parte dos colonos. Então, essas pessoas, elas deram uma grande força para esse movimento acontecer. Isso tudo relativizou também, né? Com a questão da acumulação desse dinheiro, você teve também uma revolução dos preços, que eu também vou explicar um pouco mais para frente. A intervenção estatal na reprodução do trabalho, porque o Estado precisou intervir frente a diversas crises que estavam acontecendo, e a privatização das terras. Então, vamos lá. Como que o trabalho estava sendo acumulado na Idade Média? Aqui eu vou dar um foco maior para a Europa, e no livro dela ela também discute a questão da colonização e da globalização mais no final do segundo capítulo. Mas, tendo em vista que eu falo pra caramba e eu não tenho tanto tempo assim, eu acabei por deixar isso para um outro período, para um outro momento, a gente também pode debater depois. Mas como que esse trabalho estava sendo acumulado na Europa, então, durante a Idade Média? O leste europeu, ele experimentou pela primeira vez, os camponeses experimentaram pela primeira vez a relação de servidão com os senhores da terra. Antes, eles tinham aquilo e, a partir de um tempo, eles passaram a depender de uma relação de servidão para conseguir ter acesso àquela terra. Então, eles precisaram produzir para alguém. E isso foi meio que um projeto embrionário do mercado internacional para o leste europeu, principalmente relacionado com a questão de cereais, que era um item alimentar muito importante durante as grandes crises de fome que a Europa passava. A Europa ocidental, por sua vez, ela teve diversos fenômenos, que é o que eu vou dar mais enfoque na minha palestra, que foi o cercamento das terras, a caça às bruxas, com perseguição a diversas mulheres que se rebelavam contra o controle do seu corpo, marcações a fogo da escravidão, o açoite e o encarceramento dos vagabundos, e o nascimento da assistência social. Isso também é muito legal, vou explicar um pouco mais para frente para a gente. E no Novo Mundo também, a gente teve esses regimes de Mita e Quatequil, que basicamente era mandar um monte de índio para mina de ouro e prata. Esses índios morriam em massa num trabalho de exploração bizarro para se retirar recursos naturais valiosos para serem transportados para a Europa, para estimular o desenvolvimento de lá, em detrimento de toda uma sociedade que já existia nessas colônias. Então, no horizonte disso tudo, desses três tópicos, a gente tem o surgimento do tráfico de escravos, mas não da escravidão, porque a escravidão ela já existia na Europa. Por mais que às vezes a gente associe escravidão com o continente africano, a Europa se viu livre da escravidão só em meados de 1700. Então, ela ainda existia. Mas também tem um outro elemento que não fez ela ser tão forte na Europa como nas Américas, que eu vou falar mais para frente também. Você tinha servos contratados, então, durante essa colonização, os europeus eles contratavam alguns servos para desenvolver uma sociedade na colônia
já própria para a exploração, já própria para o domínio, e os criminosos condenados, ou seja, eles pegaram toda uma massa de pessoas que eles julgavam violentas e eles acabaram vindo como imigrantes para as Américas. Então, dessa maneira, a Europa conseguiu acumular tanto o trabalho, entre aspas, morto, como o trabalho vivo. O que é um trabalho morto? São os bens comuns, então campos que eram comuns da população acabaram tendo donos. É o surgimento da propriedade privada, em linhas bem gerais. E o trabalho vivo também, que foi essa acumulação de mão de obra, pelos escravos, pelos nativos e também, em partes, pela escravidão da Europa. Só que essa tentativa de imposição na Europa dessa escravidão, ela não deu tanto certo assim como ela deu nas Américas, como eu estava falando para vocês, porque as Américas elas forneceram condições materiais para essa escravidão ser imposta. Primeiro, você tinha uma violência bizarra sob o comando de diversos colonos. Então, através da força e através de dizimar toda uma população e recolonizar aqueles espaços, a escravidão já nasce, entre aspas, nessa sociedade, porque, na verdade, nasce entre aspas, porque já existia gente morando ali, né? Os colonos que dizimaram essas pessoas. Então, essa nova sociedade ressurge nesses territórios com a escravidão já na sua origem, com condições materiais que permitiam que ela conseguisse, ou seja, existia uma dependência de subsistência que obrigatoriamente as pessoas tinham que ser escravas para elas conseguirem sobreviver. Associado a isso da escravidão, também os trabalhos forçados. Isso na Europa gerou uma resistência muito grande dos trabalhadores. E o clero e as autoridades da sociedade começaram a ver isso como um risco do esgotamento da força de trabalho. Por isso que a expansão colonial foi tão importante para o capitalismo começar a criar raízes na sociedade. E isso fica também claro quando a gente vai para a questão da escravidão na África, que basicamente os negros do continente africano eles foram explorados bizarramente nas plantations de todas as Américas e também eles sofreram muito com a travessia dos oceanos. A privatização da terra aconteceu, então, como uma tentativa de acumular mais capital por essas pessoas que eram os donos da terra. A guerra, a sociedade feudal também estava em guerra. Por que em guerra? Os movimentos hereges eles estavam aumentando muito. Então, as cruzadas também começaram. Então, o povo estava em guerra. Isso é muito danoso para uma população. Isso, associado à privatização das terras, gerou um empobrecimento esmagador da classe trabalhadora. A classe trabalhadora nunca esteve tão pobre como durante esse período. E o que a privatização fez para tirar mais dinheiro além da guerra? Eles despejavam os inquilinos que estavam naquela terra, que eles inicialmente pediram para essas pessoas estarem, para proteger as terras contra invasões. Teve um aumento de aluguel, impostos elevados do Estado. Então, por exemplo, para casar, você paga. Batismo, você paga. Fora as outras questões que o Estado também começa a querer impor de imposto. Isso gerou um endividamento em massa da população. E frente ao endividamento em massa, você aceitar uma condição de exploração é muito mais fácil do que quando você está beirando a autossuficiência. Então, essa forma de expropriação da terra, eles minaram com isso qualquer tentativa de subsistência que essa massa trabalhadora tentou desenvolver. Então, a guerra tinha como objetivo eliminar esses inimigos que eram tidos como mulheres rebeldes, grupos manifestantes contrários a essas imposições, e associado a eles a reforma religiosa, que contribuiu e muito para a aceitação da sociedade e também para a pressão mesmo social, que eles tinham muito poder, né? O clero ainda tinha muito poder dentro da sociedade feudal. E, como eu estava falando, tudo isso coincidiu com a expansão colonial. O que foi o cercamento, então? O cercamento de terras ele foi um movimento muito importante porque ele eliminou o uso comum da terra
e ele expandiu as propriedades, tanto dos fazendeiros como dos lords. Então, eles tinham já algumas terras, mas existiam terras comunais, existiam bosques, existiam lugares que essa massa trabalhadora socializava e interagia com a natureza, de uma forma muito diferente do que explorando e retirando recursos da natureza. Em passagens, a gente consegue ver esse período um pouco conflitante, até com a questão da perseguição, por exemplo, do cristianismo em relação às religiões pagãs. Isso também é bem frequente em literaturas que refletem e retratam esse período. Então, na verdade, você teve o fechamento por completo dessas terras comunais e a demolição dos barracos dos camponeses que não tinham terra. Porque, às vezes, os camponeses eles ofereciam a mão de obra para um dono da terra, eles chegavam lá, por exemplo, com um cavalo. Ela fala exatamente esse exemplo no livro. Tinham camponeses que tinham a roupa do corpo e o cavalo. Eles iam na terra, eles trocavam por casa, eles trocavam por comida, eles conseguiam desenvolver uma moradia, e isso ia acontecendo ao longo do tempo que eles se envolviam com aquela terra. Então, o cercamento acabou com tudo isso. E a desculpa usada por esses senhores de terra era tornar a terra mais produtiva. Eles falaram, olha, essa terra é muito improdutiva, a gente quer aumentar por uma questão de fome, a gente está todo mundo passando fome. Só que, na verdade, depois que eles tomaram todas essas terras com esse argumento, a miséria e a fome elas somente continuaram exponencialmente na Europa, elas não diminuíram. Na verdade, o que aumentou foi a acumulação primitiva desses senhores da terra. Associado a isso, a gente teve o desenvolvimento da assistência social, que é aquela famosa frase de não dar o peixe, mas ensinar a pescar. E por que isso aparece, na verdade? Isso aparece, mais para frente vocês também vão ver, que eu vou falar a respeito dos vagabundos, mas isso aparece para acabar com os vagabundos, que se negavam a ter uma exploração da sua mão de obra. Então, era até uma forma de começar a criar uma ideia do que é vagabundo, aquele que gosta de escorar nas pessoas, aquele que não gosta de trabalhar, e quantas relações negativas que se traz com essa palavra. E a indigência nessas cidades, nesses núcleos urbanos, nunca teve tão alta e tão miserável como no período do cercamento. Então, foi um empobrecimento em massa da população rural. E o feudo tinha muita representatividade dessa população rural. E qual é a relação das mulheres com tudo isso? As mulheres têm uma relação muito interessante com as terras comunais, porque elas tinham uma função social muito importante nessas terras. Elas cultivavam igualmente com os homens, elas desenvolviam uma série de saberes acumulados. Então, por exemplo, a questão das ervas e da contracepção feminina foi um conhecimento adquirido ao longo de gerações. Então, não é como a gente tem a ciência desenvolvida hoje, vou fazer um teste, vou testar uma hipótese, vou ver se esse fármaco dá certo. Não, o que a gente tinha lá era um conhecimento de anos, que passou por diversas gerações, e essas mulheres acumulavam. Então, elas tinham uma relação com a natureza muito diferente. E isso foi expropriado delas quando essas terras comunais acabaram. Porque elas dependiam das terras comunais, tanto para subsistência, para plantar seu próprio alimento, para ter uma forma de sobreviver, como para sua autonomia, porque por mais que esse período fosse patriarcal e elas nunca participassem de decisões políticas, elas não tivessem voz em diversos setores da sociedade, elas tinham uma autonomia tanto do corpo, com a contracepção, como da subsistência. Elas conseguiam se desenvolver sem necessariamente depender de um homem, por exemplo. E isso gerava uma sociabilidade entre elas muito interessante, porque essas mulheres, quando os trabalhadores eles começaram a ser atacados, elas foram uma das maiores fontes de resistência desse período, justamente por elas terem essa sociabilidade muito grande no campo, esse companheirismo entre elas. Só que, com o cercamento, chega ao fim a cooperação no trabalho agrícola. Aqui ao lado é uma propaganda, foi as primeiras propagandas, bem entre aspas, mas da caça às bruxas e da bruxa como demônio. Aqui tem a bruxa com um bode e tudo mais, aqui ela pelada, etc. Mas nesse período também foi marcado pelos contratos individuais. A economia familiar que o campo proporcionava estava chegando ao fim. Então, na verdade, você não tinha mais um grupo de pessoas para ocupar aquela região e desenvolver aquele campo.
começou a surgir contratos individuais. Então, às vezes, durante o período de crise, por exemplo, foi quando a questão dessa coesão social da economia familiar começou a se dissolver. E é interessante também observar nesse período a questão dos idosos, porque, na verdade, os idosos, antes, eles participavam ativamente dessa economia familiar, eles não eram, entre aspas, um fardo, como muitas vezes hoje em dia as pessoas veem, nossa, essa pessoa é velha, ela é isso, ela é aquilo, ela não serve mais para nada. Não, eles eram elementos ativos dessa economia familiar também. E as diferenças econômicas ficaram cada vez maiores, porque, como eu falei, existiam muitas pessoas que eram ocupantes ilegais dessa terra. Então, por exemplo, eles não tinham muitos recursos. Então, quando você tira isso e começa a cobrar aluguel, quando você começa a cobrar imposto, você acaba deixando na clandestinidade um monte de pessoas. E essa decomposição da coesão social também atacou as mulheres via caça às bruxas, porque elas representavam muito do poder também da organização social. E isso gerou a Revolução dos Preços. O que foi a Revolução dos Preços? Ela até esmiuça mais no livro, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas esses contratos individuais e esse fim dessa economia familiar, eles o trabalho começou a ser relativizado, você conseguiu gerar uma certa inflação, entre aspas, dos preços. E aí o mesmo salário que antes comprava café da manhã, almoço e janta, hoje só compra o café da manhã. Por quê? Frente aos contratos individuais, você gera concorrência também, e você consegue mexer nessa questão da balança do preço muito mais fácil. E aqui eu trouxe um exemplo, né, só para a gente ver essa questão das mulheres idosas e a questão da viúva também, que na caça às bruxas elas eram tidas até como seres de outro mundo, né? Então, é um relato só para a gente ver o que era uma bruxa. Então, ela colheu uma cesta de peras no campo do vizinho sem pedir autorização. Quando pediram que as devolvesse, atirou-as no chão com raiva. Desde então, nenhuma pera cresceu no campo. Ou seja, é culpa dessa mulher. Mais tarde, o criado de William Goodwin negou-se a lhe dar levedura, ao que seu tonel para fermentar cerveja secou. Ela foi golpeada por um oficial de justiça que a havia visto roubando madeira do campo do senhor. Às vezes o campo até era coletivo, depois virou do senhor. Mas, enfim, o oficial enlouqueceu. Um vizinho não lhe emprestou um cavalo. Todos os seus cavalos morreram. Outro pagou-lhe menos do que ela havia pedido por um par de sapatos. Logo morreu. Um cavalheiro disse ao seu criado que não lhe desse leitelho, ao que não puderam fazer nem manteiga nem queijo. Então, assim, veja, ela foi acusada de uma série de questões bizarras que não tinham relação nenhuma com ela. Então, a questão de não nascer mais nenhuma pera no campo, da levedura, que a cerveja secou, não pôde fazer nem manteiga nem queijo. Mas ela só estava numa miséria absurda, precisando comer e precisando sobreviver. E isso foi um passo muito importante, porque isso configurou o nascimento do trabalho assalariado, né? O fim da cooperação agrícola e esses contratos individuais. E aí é que eu falo para vocês, perdão. Aí é que eu falo para vocês que a condição material das colônias era diferente da Europa. Porque na Europa, quando os senhores começaram a falar do nascimento de um trabalho assalariado, de se pagar um salário, e antes isso era na base da troca e relações até com a subsistência, a população começou a se revoltar ainda mais. E muitos defensores da Revolução começaram a apontar isso como um instrumento da escravidão. E aqui eu trouxe um dos líderes dessa Revolução Inglesa e uma das falas dele, que ele fala assim: se alguém trabalhava por um salário, não faria diferença viver com um inimigo ou com seu próprio irmão. Porque, na verdade, o seu próprio irmão seria igualado a você nas questões da escravidão. Então, tanto o seu inimigo como o seu irmão seriam escravos junto com você. E aí é que surgem os vagabundos, né? Eles eram uma forma de resistência à questão do trabalho assalariado. Eles se negavam, eram homens que se negavam e preferiam sair vagando, se arriscando à escravidão ou até mesmo à morte, do que serem submetidos a um trabalho assalariado. Nesse sentido, as mulheres apresentaram muita resistência, porque existia uma brecha, mas obviamente que não durou por muito tempo. Como a gente estava numa sociedade patriarcal,
essas mulheres elas conseguiam sair, entre aspas, ilesas dessa organização social de resistência que elas proporcionavam, porque quem respondia por ela eram os maridos. Então, muitas começaram a serem resistência desse período justamente por isso, porque elas não respondiam legalmente. E aí, quando o Estado muda essa regra, elas começam a responder pelos crimes delas, isso intensifica a caçada das bruxas novamente e desencadeia o encarceramento em massa frente à resistência desses cercamentos que elas estavam impedindo, enfim, se rebelando contra, né? Então, elas tinham também uma dificuldade de serem a resistência como os vagabundos eram, frente à violência masculina, porque a reforma religiosa também estava contribuindo para uma volta muito grande de questões misóginas, de elementos misóginos, e de inferiorizar essas mulheres. Então, elas corriam muito risco de serem violentadas, de serem mortas, de serem tidas como escravas, tanto quanto os homens, mas também tinha a questão do estupro. Então, seus próprios colegas de classe também atacariam essas mulheres. E o trabalho assalariado para as mulheres, ele também foi diferente para os homens. Por quê? Quando as pessoas começaram a pensar em pagar salários para atividades de trabalho, ninguém se falou de pagar as mulheres pelo trabalho reprodutivo. Então, o trabalho doméstico, essa domesticação que aconteceu com o trabalho reprodutivo, ele foi substancial para homens, principalmente homens de classes mais altas, acumularem maior capital frente à exploração dessas mulheres. Então, o trabalho reprodutivo, que antes era fundamental para uma economia familiar, ele se torna invisível e agora ele vira uma vocação natural da mulher. A mulher, ela faz isso, ela limpa a casa porque ela nasceu com esse dom, porque ela é mais sensível, porque ela é mais delicada, e essas outras caracterizações da feminilidade que acompanham essa vocação natural. E isso contribuiu muito para o que veio a ser depois, no século XIX, a figura da dona de casa, né? A mulher já moderna aí, não mais a mulher feudal, mas esses elementos do trabalho assalariado associado à invisibilidade do trabalho reprodutivo, eles auxiliaram nessa criação dessa figura de dona de casa. E como o Estado auxiliou nisso tudo também? O Estado ele começou a criminalizar a classe trabalhadora. Por quê? As revoltas elas estavam muito grandes. Existia uma tensão social muito grande nesse período de transição. E o Estado precisava ter o domínio social dessas pessoas que estavam se rebelando. Então, o Estado associado, né, com a Igreja, ele também começou a encontrar dificuldades na acumulação que ele tentava desenvolver. Porque a população ela tinha resistência contra as privatizações das terras, contra a abolição de direitos consuetudinários. O que são esses direitos? Eles são direitos de acordos sociais em comum. Então, não eram leis, não era um sistema legal. Inclusive, o direito nasce com o advento do capitalismo, né? Então, para conseguir, por exemplo, criminalizar o roubo de uma propriedade privada e legalizar isso, o direito foi fundamental na construção da sociedade capitalista. Assim como a resistência da população contra os impostos, contra a imposição de novos impostos, a dependência do salário e a presença militar, cercando sempre essas pessoas. Então, sempre que se tentava ter alguma revolução, eles eram massacrados e existia um banho de sangue na Europa. Tem uma guerra na Alemanha, não vou me lembrar o nome, mas eu posso ver aqui no livro, que foi assim absurdamente sangrenta e eles resistiram muito tempo. Eles só conseguiram, eles só falharam nessa missão que eles tentavam de se auto-administrar, porque pessoas dentro do próprio movimento deles foram compradas pela igreja e acabaram entregando os companheiros deles e eles foram dizimados, mas eles ficaram anos resistindo à presença militar. Isso preocupava muito o Estado e os reis. Então, o nível de luta ele nunca foi tão elevado quanto qualquer outro que o proletário industrial tenha travado. E é muito interessante isso também, porque quando a gente para pensar em direito trabalhista, a gente pensa, né, na questão industrial, das mulheres pedindo direito aos votos, dos salários iguais, mas isso já acontecia antes também no período feudal, durante a transição.
Aí. E qual foi, então, a solução? Quando eles criminalizaram a sociedade, eles começaram a encarcerar em massa a população europeia. E eles achavam que isso ia impressionar as pessoas, que as pessoas iam querer parar de sonegar, não de sonegar, né, mas de não pagar o imposto, que as pessoas iam serem controladas por essas leis. Mas o que aconteceu foi um encarceramento em massa, ninguém parou, ninguém cumpriu essa lei. Só que o que apareceu como solução para esses senhores controladores foram as colônias. Porque, como eu estava falando, a Europa, por mais que ela tenha experimentado a escravidão também, ela não tinha uma relação direta com as condições materiais para essa exploração ser de fato desenvolvida. Essas colônias elas nascem sob um regime de escravidão, já com uma base material. Só da gente pensar na estruturação de uma fazenda de engenho, da senzala, você dá condições materiais para domínio e para exploração de um grupo pelo outro. Então, e nas colônias, você teve a institucionalização da escravidão. O continente africano foi se ver livre da escravidão recentemente. Então, assim, é bizarro a gente parar para pensar isso, né? A criação da força de trabalho também era muito mais disciplinada pela violência. Você tem os capitães do mato, você tem os bandeirantes, você tem uma série de coisas nessas colônias. Isso auxiliava na dispersão dos protestos sociais. Qualquer tentativa de organização já era rapidamente sufocada. E era uma tentativa de fixar os trabalhadores aos seus trabalhos. Quem eram os trabalhadores? Eles eram vindos das metrópoles. Então, era uma forma de você garantir que aquele território ainda era de Portugal ou ainda era da Espanha e que não ia ter algumas invasões, mesmo tendo, enfim, diversos conflitos ao longo da história. Só que isso tudo não impediu uma baita de uma crise social generalizada na Europa. Por quê? Como eu falei para vocês, a colonização da América Espanhola, ela matou quase 95% da população local. Então, você matou 95% de mão de obra que você explorava antes. Então, a sua produção não vai ser a mesma. Você matou muitas pessoas, você dizimou uma população. E aí, alguém precisava pagar essa conta, porque senão ela não ia fechar, essa acumulação não ia continuar. Quem pagou o pato, na verdade, foram os trabalhadores europeus nesse sentido, né? Obviamente, junto com os escravos, junto com todo mundo que também foi explorado nessa transição. Mas esse período específico de redução populacional, o proletariado europeu ele sofreu o ressignificado do sentido do trabalho. O que foi assim? Se antes o trabalho ele dava um sentido na economia familiar, se ele tinha o seu tempo respeitado, os indivíduos respeitavam até onde trabalhar, até onde não trabalhar, agora o corpo ele virou uma máquina de trabalho. Então, você não tem mais essa possibilidade de não se trabalhar. Você teve... e quais foram os elementos que possibilitaram esse ressignificado? A diminuição da população, essa crise econômica e o disciplinamento das mulheres também, com a questão do trabalho reprodutivo não assalariado, a desvalorização maior ainda do trabalho feminino, quem que eles iam explorar? E as mulheres como novos bens comuns e substitutas das terras perdidas. Como assim? Essas mulheres, elas foram tidas agora como bens comuns, elas podiam ser exploradas tanto quanto a terra pode, tanto quanto a floresta pode, mas eu vou explicar melhor mais para frente também. O Estado ele começou a necessitar de controlar essa natalidade, porque ele precisava de mão de obra. E não foi pela fome que ele interveio, mas sim por uma questão populacional de aumentar a mão de obra. E a Europa estava experimentando uma crise populacional sem precedentes, com o ápice de 1620 a 630. Essa crise populacional, com exceção da peste negra, ela foi a maior na Europa. Isso gerou uma contração do mercado europeu. O comércio teve que ser interrompido em muitos setores e a economia capitalista ela se viu quase que em colapso nesse período. A oportunidade para ela conseguir continuar acumulando mais capital e conseguir se findar cada vez mais foram as mulheres. Então, a partir da exploração das mulheres, porque elas apresentavam uma dupla oportunidade de dependência para você conseguir explorar, tanto pelos empregadores como pelos homens. Por que pelos empregadores?
a sociedade era patriarcal, a mulher era inferior, então você conseguia falar, você não trabalha como um homem, então você vai ganhar menos do que um homem. E para os homens, porque dentro de casa o trabalho não era assalariado, então elas tinham a famosa dupla jornada de trabalho, que se mantém até hoje. E associado a isso, vejam, a caça às bruxas ela foi de 1580 a aproximadamente 1630, que é justamente esse período de crise populacional. Esse último período da caça às bruxas ele foi o mais intenso, com maior quantidade de fogueiras, com maior quantidade de enforcamentos e torturas. Uma das torturas também muito comuns era enjaular essas mulheres e jogar elas nos rios até elas quase afogarem. Isso foi propagado durante quase 2 séculos. Então, a caça às bruxas ela serviu para as relações feudais darem lugar às instituições econômicas e políticas típicas do capitalismo mercantil. Então, ela foi fundamental para essa transição acontecer. Ela possibilitou um acúmulo de mão de obra muito intenso. E aí eu trouxe para vocês aqui também do livro que ela fala assim: existem 7 métodos por meio dos quais as bruxas infectam o ato venéreo e a concepção do útero. Então, o sexo e a concepção do útero. Primeiro, levando as mentes dos homens a uma paixão desenfreada. Segundo, obstruindo sua força geradora. Terceiro, removendo os membros destinados a esse ato. Quarto, transformando os homens em animais por meio de suas artes mágicas. Quinto, destruindo a força geradora das mulheres. Sexto, provocando o aborto. Sétimo, oferecendo as crianças ao diabo. E eu chamo a atenção para esse último, porque foi até uma forma que a misoginia ganhou para justificar a crise populacional. Então, as pessoas estavam tendo uma crise populacional porque as mulheres estavam oferecendo crianças aos diabos. E isso, associado à questão do controle da natalidade, foi muito importante, porque as mulheres elas perderam o controle, justamente nesse período, do próprio corpo de se reproduzir. Então, antes, as mulheres escolhiam quando elas queriam ser mães. E, atualmente, isso é um privilégio na nossa sociedade, né? Com penalização do aborto, enfim, com outras questões também. Mas esse conhecimento de contracepção foi expropriado delas durante essa caçada. Então, isso representa, então, o que foi a caça às bruxas? Foi um declínio da população na Europa, porque elas faziam essas práticas contraceptivas, elas tinham esse hábito, né, da contracepção, então elas controlavam o próprio corpo, elas controlavam a maternidade, e elas tinham um papel muito importante no parto. Elas eram as parteiras, elas ajudavam muito umas mulheres às outras. O que a igreja e o Estado fizeram com essas mulheres, as parteiras? Era uma rede de apoio muito grande para as mulheres. Então, eles começaram a tentar entrar e quebrar isso. Eles colocaram parteiras para fazer espiãs. Então, quando uma mulher engravidava e às vezes não queria ter e procurava apoio dessa rede para abortar, o Estado intervinha, não deixava ela abortar. Começou-se uma transição de tirar as mulheres parteiras da sala do parto e colocar os homens. Isso também coincidiu com o nascimento da ciência moderna, que já foi um outro debate que a gente trouxe no passado aqui no Meninas na Ciência, mas eu acho muito interessante levantar essa questão, porque antes, por que o médico aparece fazendo um monte de cesárea, entrando na sala do parto e tudo mais? Isso antes era controle 100% feminino. Então, começa de uma tentativa de controle estatal do controle populacional. E teve uma tentativa muito grande de criminalizar o controle da natalidade, de colocar o corpo feminino a serviço do aumento da população e da acumulação da força de trabalho, gerar mão de obra, gerar mais mão de obra, porque a colônia estava em crise e a Europa precisava manter aquela acumulação. E tem a questão da prostituição também, que tem várias contradições. Quando as mulheres foram expropriadas do campo e elas tiveram que meio que entrar nas cidades, elas não tinham condição, elas não tinham fonte de renda. Então, a prostituição nasce desse cenário horroroso. E, inicialmente, ela foi tida como um mal necessário na sociedade, porque o homem era um ser insaciável. Mas, com essa questão do declínio da população, as prostitutas também tinham a questão do aborto. Então, a prostituição ela foi caçada também, ela era crime, mas não era crime um homem estuprar uma prostituta se ele soubesse que ela era prostituta, por exemplo. Então, existe uma nova concepção do que é ser humano quando a gente tem esse ressignificado do trabalho no proletariado europeu. Agora, o ser humano ele é visto como um recurso natural que trabalha e cria para o Estado.
Então, existiu uma bonificação do casamento. Então, por exemplo, a acumulação das riquezas, duas famílias burguesas se casando para aumentar a riqueza. A penalização do celibato, e aí algumas religiões mais recentes começaram também a questionar a questão do celibato dentro da igreja e tudo mais. O ressignificado da família, porque a família, não como uma economia familiar, mas como uma questão muito mais individual, um núcleo muito menor, ela acaba sendo um meio de você transmitir a propriedade privada que você tem. Tudo que eu gerar no meu nome, eu vou passar para o meu filho se algum dia eu tiver. Então, ela é importante por isso. Além de reproduzir a força de trabalho. Então, para a mulher burguesa, ela entra como uma transmissão de todo o seu recurso. E para a mulher proletária, ela entra como reprodução da força de trabalho. Que é, por exemplo, o caso das escravas nas Américas. Aqui, eu também coloco, as mulheres, máquina natural de criação. Burguesa versus escrava. Por quê? A burguesa era para passar a propriedade privada para o seu filho. A escrava, ela tinha o seu filho leiloado na sua frente. Então, veja, ambas sofriam machismo, ambas sofriam com toda essa questão de gênero, mas numa intensidade, numa violência bizarra de acordo com a classe. Então, você teve aí a alienação dos corpos femininos. A mulher não se reconhecia mais daquele corpo, ela era obrigada a experimentar a maternidade sem ela querer. Enfim, tinham vários outros elementos. E isso me lembrou uma frase que uma amiga minha também estava conversando recentemente comigo, daquele protesto chileno, onde as mulheres começavam a gritar que o Estado opressor é o macho estuprador. E fez total sentido, eu lembrei exatamente disso quando eu comecei a ler essa passagem do livro. E aqui é só para a gente também mostrar como cada classe tem a sua particularidade. Aqui nessa foto, a gente tem uma mulher que... a mulher... Eu com certeza seria pintada como essa mulher, que é a mulher mandona que eles falam. Então, por exemplo, uma mulher mandona que se rebelava, que falava, que batia a boca com o marido e tentava ter uma relação mais igualitária, ela era pintada nos quadros como essa mulher horrorosa, que carrancuda e tudo mais. E ele era tido como, o homem era tido como papel de ridículo. Então, isso ajudou papéis misóginos, de você querer mulheres ideais, dóceis, de você querer homens másculos e dominadores. E para a escrava, isso foi muito diferente. Ela era marcada a ferro, as que estavam grávidas, as que não estavam, enfim, você tinha toda uma questão de separação e de desumanização dessas pessoas. Então, as mulheres elas acabavam substituindo as terras perdidas. Então, elas foram uma forma de toda aquela questão da apropriação de terras que o proletário perdeu, agora eles conseguiam de volta ao ter o domínio dessas mulheres. Então, os artesãos, eles também se filiaram às autoridades por isso, para tirar vantagem das mulheres deles em casa. Isso, associado com a privatização da terra, fez com que a mulher ela fosse parte de um contrato sexual. Você precisa dela para passar sua propriedade adiante e você também precisa dela para acumular um trabalho que não vai ser assalariado. Então, você forja nessa hora, quando a gente tem a divisão do trabalho sendo forjada. Ela já existia, mas ela foi forjada e aprofundada bizarramente nesse momento. Então, as mulheres elas deixam de serem vistas como trabalhadoras, elas passam a serem vistas como esposas, como filhas, como viúvas, oculta completamente essa condição que elas tinham de trabalhadoras e dá o livre acesso para os homens, tanto do seu corpo como do seu trabalho, e o trabalho dos seus filhos. Porque eu não estou falando, mas assim, não existia Estatuto da Criança e do Adolescente, então você também tinha uma exploração infantil também nessa época. A única exceção a essa regra, que ficava com a dupla prostituição, que também é um assunto para um outro momento, é a mulher burguesa, que ela, na verdade, fazia parte de um acordo sexual para passar e acumular sua riqueza adiante. Mas, aqui no Brasil, por exemplo, ou em alguma outra colônia, essa mulher burguesa, ela tinha uma senzala repleta de escravas para trabalho doméstico. Então, ela não tinha esse trabalho doméstico. Ela terceirizava isso. E tem uma frase do Engels, do livro dele Da Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, que ele fala assim: na família, o homem é o burguês e a mulher o proletariado. E essa frase é justificada justamente por essa acumulação invisível que o homem faz do trabalho reprodutivo da mulher dentro da família.
Então, antes dessa economia capitalista, a subordinação era atenuada, porque a mulher tinha acesso às terras. E agora, nesse novo regime, ela se torna um bem comum. É um recurso natural que ele transcende o mercado, ele não está dentro do mercado porque ele não é assalariado. E isso também, outro elemento substancial para isso ter acontecido foi matar completamente qualquer tipo de rebeldia que essas mulheres podiam representar. Então, envolveu a domesticação das mulheres. Aqui, aquele caso da mulher, era uma mulher que eles falam que é desbocada também, e aí tá com a questão da focinheira. Isso daqui já era muito mais para frente do que isso daqui, ó. Cadê? Do que isso daqui, ó. Então, veja, essa daqui acabou virando essa daqui, enjaulada e domesticada. E isso está presente em muitos temas literários, em políticas sociais, esse período de transição. É muito comum você ver isso em relatos literários. E é quando a gente começa a ter essa infantilização legal. O que é isso? A mulher, ela não é forte, a mulher é dócil, ela é frágil. E assim, isso acaba constituindo elementos para uma ideia do que seria uma mulher ideal numa sociedade assim, numa esposa ideal. Então, as mulheres, elas são inocentes, elas ocupam espaços específicos, elas não trabalham fora de casa, elas trabalham dentro de casa, porque lá elas não ganham nada. Elas são inferiores aos homens adultos, e as mulheres que não aceitavam essa, elas eram as vilãs, elas eram as bruxas, elas eram abortistas. Então, essa diferença de gênero, ela acabou justificando a exploração dessas mulheres. Porque esses homens, assim, não é uma coisa que tipo, eles planejaram, eles quiseram e tudo mais. Foram elementos sociais que foram surgindo ao longo de muito tempo. Mas isso fez com que nessa sociedade aparecesse uma possibilidade de concorrência. As mulheres eram possíveis concorrentes. Então, foi uma forma de você cortar essa concorrência. Tanto é que no período fabril, quando as mulheres começam a entrar nas máquinas, muitas vezes elas achavam que elas iam dar uma oportunidade melhor para o filho e para a família, que elas iam acumular mais capital, e na verdade não, ao invés do salário delas se igualarem com os dos homens é que abaixou. Então, veja, então o proletariado masculino acaba atacando o proletariado feminino sem atacar quem que gera essa exploração, que é o real responsável por essa desigualdade. E isso também aconteceu com os indígenas. E é uma frase também muito comum, às vezes, quando a gente está no cursinho ou no terceiro colegial, eu me lembro de comentários do tipo assim, as cotas é para índio tirar a sua vaga, é para pretos tirarem a sua vaga, e assim sucessivamente. Então, veja que, na verdade, a exploração vem por outro caminho e não por esse. E eu já estou finalizando a minha palestra, eu queria trazer... Aqui, na real, eu acabo concluindo, né, que essa domesticação, ela finda essa divisão do trabalho, o aprofundamento da divisão do trabalho numa sociedade capitalista. Não é o nascimento, porque a sociedade já era machista e patriarcal. Só que isso foi transformando as nossas relações sociais, de todos nós, ao longo do tempo. E quando a gente tenta trazer isso para o período atual, é muito louco a gente parar para pensar o que a nossa sociedade desenvolveu desde que ela nasceu nesse sistema violento e sangril. A colonização da América do Norte, por exemplo, quando a gente para pensar nos Estados Unidos, eles são a maior economia mundial hoje. Quando você para pensar historicamente a acumulação de trabalho que se teve nessas terras, óbvio que também na sociedade capitalista, no mundo moderno, você teve outras transformações que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque, né, é muito tempo e tudo mais. Mas, assim, é engraçado parar para pensar também. Também fiquei pensando nisso. Falei, olha onde que essa economia está localizada, olha o fruto do que ela foi, olha como que foi a exploração desses lugares. E, atualmente, essa transformação das relações sociais desiguais, ela é mais brutal de escravidão, por que coloquei entre aspas também? Não é que ela é mais violenta, acho que a violência ela sempre existiu, ela nunca deixou de existir, porque é uma forma de controlar socialmente as pessoas. Mas ela ganhou formas traiçoeiras. Então, por exemplo, você divide tanto o proletariado e as massas trabalhadoras em categorias que você não consegue ter... isso acaba mascarando
a real origem do problema, que é alguém te explorando. O problema não é uma pessoa ter acesso. É óbvio que eu acho que é importante que todo mundo tenha acesso, mas muito mais do que ter acesso a algo através de questões reformistas é acabar com uma questão de exploração que existe. A gente pode ter uma representatividade gigantesca atualmente em questão, por exemplo, a medicina. A medicina antes era majoritariamente masculina, hoje é mais igual. Tá, mas e aí? Essa classe, ela não representa a classe que mais sofre com a exploração. E a classe que ainda sofre com a maior exploração, entendeu? Essas questões reformistas, elas acabam, às vezes, ocultando uma escravidão de classes mais baixas, que não está presente no nosso cotidiano, porque, afinal de contas, qual classe eu pertenço? Eu pertenço a uma classe média. Eu não sou de uma classe baixa. Então, a minha pauta é outra. Então, o capitalismo, através dessas formas traiçoeiras de ocultamento, ele acaba apagando a nossa memória. Essa frase da Silvia Federici também. Porque ele acaba trazendo elementos que maqueiam a real fonte daquela questão do problema. Então, se hoje a gente tem um problema para se manter, não é porque a concorrência é maior, mas é porque a exploração existe. E isso gera uma divisão muito grande no corpo proletariado e aprofunda isso. Então, você acaba tendo essa exploração ocultada por preconceito mesmo. Então, o preconceito ele é uma força motriz muito grande para você dividir uns contra os outros. É por isso que, por exemplo, no meu modo, uma sociedade feminista, ela inclui homens e mulheres feministas, porque não adianta só ser mulheres. Homens representam 50% da população mundial. A gente precisa deles também. E vice-versa, eles também precisam da gente se eles querem o fim a exploração. Porque a exploração continua. Então, a gente tem a questão da Zara, com o trabalho infantil, a gente tem a questão dos ataques trabalhistas que a gente vem sofrendo diversas vezes, a Previdência. E só para aguçar um pouco mais, eu também sei que não é esse o foco, tá? Mas assim, só para eu tentar demonstrar que essa divisão do trabalho ela se manifesta diferente de acordo com as classes sociais, eu trouxe uma pergunta que eu gostei de fazer que uma vez uma menina numa palestra falou, eu falei, nossa, exatamente. Ela falou, eu sempre finalizo a palestra com uma pergunta. Só para também para falar também que esse tipo de exploração continua nessa notícia de hoje, que é a questão do... Apareceram 2 corpos negros pendurados em árvore, que é uma relação com uma prática da Ku Klux Klan. Então, assim, até onde essa escravidão também, até onde essa exploração ainda permeia o nosso mundo e ainda está na nossa sociedade, né? E a gente com tudo isso. Eu sou branca, eu sou de uma classe média, eu tenho questões de, por exemplo, eu fiz parte do Meninas na Ciência, então a gente discute questões de gênero dentro da ciência. Mas quando eu paro para pensar, numa forma geral de feminismo e classe, assim, quando eu associo as duas coisas, aonde que minha pauta está na luta de classes? É uma pauta que é prioritária? Parando para pensar, não, porque a exploração ela ainda acontece. Não que eu não acho que seja importante uma representatividade, é óbvio que é. E eu também luto por isso. Mas enquanto houver uma exploração muito grande, a gente nunca vai conseguir atingir um nível de igualdade. Não tem como você ter uma igualdade enquanto você tem alguém sendo explorado. Então, as pautas elas têm que se unir e a gente tem que tentar enxergar aonde que eu estou nessa luta de classe, a qual classe eu pertenço. Quais são as pautas de reivindicação da minha classe? E um exemplo clássico disso é o que aconteceu do caso Miguel também, com a mãe dele, Mirtes, e com a Sari, que era a patroa dela. Então, é bizarramente diferente o tipo de feminismo dessas duas mulheres. Enquanto eu falaria que a Sari é de uma classe burguesa alta e ela lutaria, por exemplo, para ter acesso a meios de produção, eu falaria que a Mirtes ainda luta com, por exemplo, conseguir cuidar do próprio filho e não ter que investir todo o trabalho reprodutivo dela nos filhos de outras pessoas. Então, veja, a gente ainda está muito longe de ter o fim de uma exploração, porque nós próprias mulheres também nos exploramos em algumas questões. Então, eu trago isso só para aguçar também um pouco e, enfim, para a gente refletir até onde vai o nosso feminismo. Eu acabo com uma frase do Ariano Suassuna, que eu gosto muito, e com tudo isso que eu falei, por mais triste que também seja a história, eu acho que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato,
E eu gosto mesmo de ser uma realista esperançosa. Eu acho que olhar para a história faz parte para a gente não ter as nossas memórias apagadas por todo esse movimento social que o capitalismo movimentou. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada para todo mundo que ouviu minha palestrinha aí. Consegui falar quase 1 hora. E é isso, agora eu vou ver os comentários. Amandinha, você tá mutada. Eu ia falar isso agora. Eu falei, será que sou eu? Ai, gente, desculpa, eu tava mutada mesmo. Isa, voltando, né? Eu queria agradecer muito a sua palestra, foi sensacional. A gente só tem comentários bons, depois você pode ler todos. E eu só queria aproveitar, agradecer a presença de todo mundo e você ter disponibilizado seu tempo com essa palestra. E falar principalmente, já que eu estou aqui na vez, falar principalmente sobre a questão da concepção do ser humano, né? Que eu acho que é algo muito legal, assim, você ter trazido isso, que é a questão da mulher, da alienação do corpo da mulher, né? Então, como a gente vê a mulher como o ser humano, né? Então, que a relação vai muito além do que a gente, né? O social vai muito além do que a gente tem dentro da nossa sociedade. Então, essa questão foi muito legal, se você ter trazido. Muito obrigada. Obrigada pelos comentários que eu não estou vendo aqui. Eu queria falar, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, vocês podem fazer pelo YouTube mesmo. Eu sei que a gente acaba perdendo um pouco da dinâmica e da interação que a gente tinha lá no Meet, né? Mas foi a alternativa que a gente encontrou para evitar os problemas que a gente teve na semana retrasada. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente consegue ver aqui e responder vocês. Eu acho que aqui, ó, o Pedro, ele fez uma pergunta. Ele falou assim, qual seria uma solução para, ao menos, tentar amenizar essa exploração na luta de classes? Olha, é uma pergunta que eu não sei nem se eu tenho resposta também. Mas eu acho que assim, o primeiro passo é a gente se conscientizar um pouco dos privilégios que a gente tem e de qual classe a gente faz parte, porque cada classe também tem uma demanda muito específica. E você tentar estudar isso é uma forma também da gente conseguir, ao meu ver, na minha opinião também, assim, não sou uma cientista social, não sou nada, né? É uma forma da gente tentar trabalhar esses problemas, trazer eles à tona, mas também a gente não pode deixar de ignorar que existem classes exploradas. Eu acho que essa é a grande questão. Assim, uma pauta não pode ser em detrimento da exploração. Enquanto tiver um explorando o outro, você vai ter essa relação doentia de acumulação primitiva. Então, é fora da questão dos meios de produção. Por isso que tem uma frase muito famosa do Marx que é trabalhadores de todo mundo unidos. Então é um pouco isso também, assim. Acho que a união das pessoas e a conscientização. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Ainda mais quando você tem ataques diretos e pequenas reforminhas. Porque assim, a minha visão é um pouco, as pessoas falam, você é muito radical. Eu falo, eu sou mesmo radical, porque eu gosto de ir pela raiz. É igual como se fosse uma erva daninha, entendeu? Uma coisa é você podar a erva daninha, ela vai nascer de novo. Uma hora é a mesma coisa. A gente teve concessão de várias questões de trabalhos, de segurança de trabalho e tudo mais. Agora, no momento de crise, isso está sendo atacado a todo tempo. Se realmente tivesse existido uma reforma que atingisse a raiz do problema, isso não teria acontecido. Mas, para mim, a raiz do problema é uma outra forma de sociedade. Então, assim, é muito complicado, eu acho. Não é uma coisa fácil de se fazer, mas é uma coisa que é uma transição também, da mesma forma que foi uma transição do socialismo para o capitalismo que durou anos, faz parte também. Acho que esses debates, a gente se engajar em movimento social, a gente se engajar em debate, enfim, grupos mesmo políticos, isso vai dando perspectiva de quais ações a gente pode tomar para acelerar esse processo e ser radical. Eu acho que a questão é essa, eu tenho que pegar a raiz.
Obrigada, Isa. Tem uma pergunta da Daiane Pressato aqui. E ela pergunta até que ponto você acredita que a questão da representatividade das mulheres na ciência, na política e no empreendedorismo, por exemplo, resolveria realmente o problema da exploração? Eu não acho que resolveria, assim, eu também, é o que eu falei, não sou uma especialista no assunto, mas eu acho que a questão da representatividade, para mim, ela é secundária em relação à exploração. Não dá para você falar de representatividade sem você minar a exploração, porque é a mesma coisa, por exemplo, uma feminista liberal, ela vai lutar para ela ter acesso aos meios de produção. Então, vou dar o exemplo da pornografia, que é uma outra palestra também que eu dava e que eu estudei algumas coisas. Então, tem mulheres que falam que a pornografia ela vai deixar de ser uma exploração do corpo da mulher quando outras mulheres estiverem administrando a indústria pornográfica. E eu acho que não, eu acho que a minha questão é a pornografia não deveria existir, ela não deveria ser uma forma de trabalho. Então, é uma questão de exploração do corpo que vem anterior à representatividade, muito mais do que ter uma mulher administrando outras durante gravações de pornografia. Eu não gostaria que existisse a pornografia, mas esse também é um debate muito polêmico, porque quer queira, quer não, a pornografia e a prostituição existem. Eu falo pornografia, mas para mim é uma prostituição documentada, tá, gente? É isso que eu vou definir como pornografia. Então, já que a prostituição existe, também o que você vai fazer? Você vai deixar essas mulheres na ilegalidade? Você vai legalizar um trabalho que é baseado numa baita de uma exploração? São situações delicadas também, entendeu? Mas a questão da representatividade, para mim, ela é secundária em relação à exploração. Para mim, no meu ver, na minha perspectiva, a exploração é um problema, assim, que ela se pauta até na representatividade para ela ser mascarada. Então, se eu tiver representatividade, tudo bem? Então, acho que não é bem assim. A gente tem outra questão? Tem uma. Tem. Da Marina Martins. Ela fala que ficou muito interessada em ler a Silvia Federici e que. Mas sei que ela também tem o ponto zero da revolução. Vocês têm alguma sugestão de ordem ou eles são independentes? Eu não li o Ponto Zero da Revolução. Eu sei que algumas pessoas estão comentando aqui que leram, se as pessoas quiserem se manifestar e quiserem também dar a opinião delas. Mas eu sei que a Silvia Federici escreveu primeiro o Caliban e a Bruxa e depois ele escreveu o Ponto Zero da Revolução. Eu acho, mas eu posso estar enganada, que o Ponto Zero da Revolução vai trazer questões mais modernas das mulheres, das questões de gênero. Então, eu aconselharia começar por uma abordagem histórica do Caliban e a Bruxa, para depois ir para o ponto zero da Revolução. Mas eu, particularmente, também não li o ponto zero. Então, é mais um achismo mesmo meu do que eu estou falando aqui. Eu não sei, Isa, você consegue ver os comentários? Você tá vendo? Se alguém aqui lê o que está presente, o ponto zero, e puder mandar um comentário para a gente, porque eu também não li, então se alguém tiver essa propriedade para falar um pouquinho e quiser mandar aqui no chat, seria legal. Sim, também não. A Stephanie me perguntou se eu entendo o momento atual como uma crise que coloca uma contradição expressiva o suficiente para a superação do capitalismo. É uma pergunta bem capciosa também. Mas assim, acho que todo momento de crise, ele também é interessante porque ele expõe muitas contradições. Então, ele escancara a desigualdade de uma forma que toda a representatividade das feministas liberais que elas tentam maquiar, isso vem à tona. Então, não adianta, vão fazer propaganda com o Lineker e com mulheres e com homens, etc., e ter exploração de alguma outra vertente, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é que esses momentos de crise, eles escancaram isso, porque a pobreza é muito extrema, está no nariz, a pressão popular, a insatisfação popular é muito grande. Então, eu acho que todo momento de crise, é horrível a gente estar em crise, né? Mas, assim, todo momento de crise também é uma oportunidade, ao meu ver. Eu acho que tem que ter uma organização muito grande, porque, para mim, essa exploração vem quando a massa proletariada conseguir realmente alterar essa estruturação da sociedade. E, para mim, a massa proletariada ela sofreu tantos ataques, tantas divisões,
E atualmente eu não sei como organizada ela está. Eu não participo de nenhum movimento político, não tenho propriedade também para falar como está isso, a organização dos trabalhadores. Mas eu vejo que existem tentativas, assim. E como qualquer transição, meu irmão estava comentando hoje comigo, que ele falou assim, a gente está caminhando para uma quarta revolução industrial agora, ele faz engenharia mecatrônica, né, de controle e automação. E é bizarro a gente parar para pensar que cada vez de crise existe uma revolução industrial em seguida, assim, porque ela é outra forma de exploração também no final. A máquina substitui o trabalho do homem, então o homem vai ter que procurar emprego em outro lugar, e assim sucessivamente, essa cadeia se alimenta. Então é muito interessante ver o que vai acontecer com o mundo. Eu não faço ideia, mas eu acho que toda crise também tem a sua contradição de ser uma oportunidade. Ainda mais agora, né? Que depois dessa pandemia a gente vai ver como vai ter a organização real, né? Então, como que a gente vai se organizar dentro da questão da trabalhista em si, né? Eu vi um gráfico recente que estava circulando na internet, eu até colocar ele na palestra, mas eu falei, vai ficar gigantesco. Mas eu devia ter colocado que, assim, aqui no Brasil, de acordo com a renda, como está distribuído os infectados do coronavírus. Então, assim, em rendas mais... Quem que trouxe esse vírus para cá? Foi a renda que está sendo basicamente dizimada agora? Não foi, entendeu? O que vai significar a morte de uma mão de obra bizarra dessas, entendeu? O que vai acontecer depois? Eu não faço ideia também. Todo mundo... O melhor cenário é uma baita crise mundial, é isso que as pessoas falam. Vamos para o próximo. Foi a Carol que falou assim, ó. Uma questão que sempre achei difícil foi o início da sociedade patriarcal. Vocês poderiam comentar um pouco? Acho que depois a gente tudo seria um resumo sobre as origens dessa sociedade. Olha, tem um livro muito legal que é o do Engels, que é a origem da família, do Estado da propriedade privada. Eu sempre inverto a ordem, às vezes eu falo um, depois o outro, mas enfim, esse livro do Engels aí. E é muito engraçado porque ele discute as organizações familiares. Como que, ele fala até de um termo que é gens, que não é a família do jeito que a gente conhece, é uma família que era matriarcal, que ainda não era patriarcal, então era assim, os homens eles ficavam nas famílias maternas, não era a mulher que ia para a família paterna, por exemplo. É muito comum a gente ver que depois que alguma mulher casa, ela se aproxima muito da família do marido, e ela se afasta muito da família dela. Isso, numa sociedade matriarcal, era o oposto. Geralmente, os homens que ficavam próximos das famílias das mulheres, e não as mulheres afastadas dessas famílias, porque a transmissão da herança era via as mulheres, porque elas davam vida, porque elas tinham que ter sustento para os filhos, porque a economia era mais familiar do que uma economia assim. Eu acho que assim, é a dar com pau, entendeu? Tem assunto para isso aí, é dar com pau. Mas uma questão que eu queria levantar interessante é que, debatendo com umas amigas minhas, eu nunca tinha me tocado disso, porque às vezes a gente fica assim, nossa, essa sociedade patriarcal e o patriarcado e bababá, bababá. A gente não está mais numa sociedade patriarcal, as mulheres podem fazer decisões políticas, a gente tem direito ao voto, a gente participa ativamente da sociedade, mas a gente ainda guarda um elemento muito importante da sociedade patriarcal, que é o machismo. Então, o machismo está presente na nossa sociedade justamente para dividir mais essa classe operária. É óbvio que eu também, assim, estou fazendo um resumo, tá, gente? Não é que é só isso e não é tão causa e efeito assim, mas, assim, é muito interessante a gente entender isso, porque eu falava, às vezes, depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, pode crer, é verdade, tipo, a gente já tem acesso a algumas coisas. E essas brechas, essas pequenas reforminhas, elas dão a sensação de que a sociedade está caminhando para um mundo melhor, quando as diferenças sociais de classe nunca tiveram tão grandes e escancaradas como hoje em dia. Não sei se eu te ajudei, Carol. Eu não sei se eu sou otimista, se eu sou uma realista esperançosa, que a Stephanie está falando aqui, que é exatamente pelo ponto dos otimistas, que vem o momento como uma possível mudança positiva. Eu sou mais pessimista. Eu estou num marasmo também, cada hora, se bem que hoje foi dia de comer bolo de laranja de manhã, né, gente?
Mas assim, foi a única notícia boa do dia. Mas é muito difícil ter esperança no cenário político desses. É muito difícil ter esperança com os meios de produção ainda serem burgueses. É muito difícil, porque as bases para essa sociedade mudar, elas podem estar ameaçadas pela crise, mas elas ainda têm uma forte ligação com todo esse movimento histórico de quase de 200 anos, 200, quase 300 anos aí. Então, são muitos anos que a gente está aprofundando essas diferenças e o capital bizarramente se adapta. Quando a gente acha que vai superar, pá, ele vai lá, uma outra revolução industrial, pá, uma outra ataque ao trabalhador. Oi, Isa, só rapidinho, as meninas comentaram que a Caroline Moraes, ela falou que tá lendo o comecinho do ponto zero, e ela falou que sua explicação tá correta, então o Caliban dá o panorama histórico e o ponto zero é mais específico e atual sobre o trabalho doméstico. E aí a Daiane Pressato, ela também complementa, que ela começaria com o Caliban, porque o ponto zero requer uma leitura mais densa, inclusive sobre as obras de Marx. E aí ela também fala que, além disso, o ponto zero recebeu algumas críticas importantes sobre o próprio entendimento que a Federici tem sobre as obras do Marx. Então, aí, para quem quiser ler os dois, fica a dica das meninas. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. E a Marina, ela comentou um negócio que eu acho que é um receio de todo mundo, de muitas pessoas, e um dos meus também, que é um pouco de receio de ler esses livros e não ter bagagem para entendê-los. Aí, o que você tem para falar sobre isso, assim? Olha, eu tive a sorte, na verdade, de ter várias feministas porretas do meu lado ao longo da minha construção, enquanto pensadora. Assim, eu nem me considero uma pessoa também, tipo, tão assim, entendeu? Acho que eu tive a sorte de estar cercada de pessoas que têm um pensamento mais progressista e acabaram trabalhando mais com referenciais teóricos que se aproximassem disso. Então, isso me deu ânimo para encarar essas coisas. Mas eu também li várias coisas antes que hoje em dia eu já fico, isso daqui tem tal coisa que eu não concordo tanto. Acho que é um processo realmente de formiguinha. E discussão em grupo ajuda muito, assim. Isso é uma coisa que sempre me ajudou muito. Inclusive, vou citar nomes aqui. A Daiane Pressado, que também comentou do livro, ela foi... a gente sempre trocou figurinhas. A Daiane Cassiano, que também... eu morei junto com ela, então eu fui muito privilegiada de ter o contato com essas pessoas. A Maísa também, uma outra amiga minha. Enfim, eu tive várias... Estou fazendo até injustiça de citar só elas, mas assim, eu tive essa questão da discussão em grupo, que eu acho que agrega muito. E nunca sozinha. A Stephanie, a Marina também, todas elas, quando a gente chega em casa, eu morei junto com elas. Então, assim, a gente chegava em casa, a gente ficava, às vezes, até meia-noite conversando das coisas que a gente tinha visto, de algum comentário, de alguma coisa. Então, isso sempre enriqueceu muito o meu ponto de vista. E me encorajou a começar a ter uma leitura mais específica dessas partes. Mas eu realmente acho que é um exercício também, sabe? E também, assim, estou à disposição, se alguém quiser conversar, se alguém quiser trocar figurinha, se alguém quiser recomendação. Acho que as meninas também têm propriedade para falar isso. E a gente pode ver também algumas leituras. Não precisa ser uma coisa também tão densa, né? Porque também, então vamos ler, sei lá, alguma coisa bizarra, filosófica e densa. Não é assim também, né? Tem que começar aos poucos, devagar, trazer um conceito de cada vez, que daí depois a gente vai conseguindo ter uma maior dependência para conseguir ler essas obras também. É uma maturidade, eu acho, assim. Saudades também, Marina. Isa, eu acho que é isso. Se alguém quiser comentar mais alguma coisinha com alguma questão que a Isa, pra gente não se estender tanto, que eu acho que já faz 1h30 que a gente tá conversando aqui, o que foi ótimo, é maravilhoso. Se pudesse continuar, a gente ficaria até amanhã, né? Mas é isso. Eu quero agradecer novamente todo mundo. A discussão foi ótima. Eu queria também pedir a liberdade para Isa, se a gente puder passar seu e-mail. Se alguém tiver alguma questão, quiser conversar com você mais, tiver algumas questões a mais, né?
E aí a gente puder passar o seu e-mail, seria ótimo. E eu acho que é isso. Você quer falar alguma coisa, Mari? Não, eu acho só lembrar que a gente vai mandar um link no Forms, né? Nos comentários para quem quiser certificado. Só lembrar o pessoal de preencher, caso vocês queiram. Eu queria agradecer o convite, o espaço, todo mundo que esteve aqui também presente hoje. Eu adoro discutir essas coisas, falo mais quando dá cobra, vocês me dão asa, eu vou longe. Mas eu queria agradecer muito ao grupo, falar que eu tenho muita saudade de vocês e que esses debates continuem, porque é isso também que faz diferença e ajuda muito a gente que está na graduação, super perdido e tudo mais. Eu acho que é bem legal. A gente Bom, que acho te agradece, desculpa. que pode falar, pode falar. Não, só ia agradecer em nome de todo o grupo a participação da Isa. Você é sensacional, arrasa sempre. Obrigada pela disponibilidade e obrigada às pessoas que assistiram também. E acho que é isso. Aí a gente vai disponibilizar, viu, gente? Vai ficar salvo essa live aqui. Então, depois, quem quiser rever alguns conteúdos e tudo mais, ou mandar para alguém, vai ter acesso. Aí segue a gente lá no Instagram, por favor. Que aí vocês vão ter também mais contato com o conteúdo que a gente posta e os conteúdos quinzenais que a gente está tentando produzir aí para vocês. E eu acho que é isso. @ meninas na ciência Botu, BTU, para quem quiser. É isso, gente. Obrigada, Isa, de novo. E eu espero encontrar vocês de novo, né? A gente encontrar vocês novamente daqui 2 semanas. Até mais, meninas. Beijo para todo mundo. Obrigada de novo. Tchau, gente. Obrigada pela presença.